Ontem nós tivemos alguns dados do mercado de trabalho americano que diminuíram a chance do Fed cortar juros em julho. Mas ontem também aconteceu uma coisa muito importante que vai trazer dinheiro para o mercado e isso pode fazer a gente ter alta nos últimos meses desse ano. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso que está acontecendo. Isso é muito importante, pode trazer grandes mudanças para o nosso mercado. Vamos começar dando uma olhada ali no que saiu essa semana. Olha só, a gente já teve ali na terça-feira, né, o JOLTS, que veio um pouco acima do esperado, e na quarta-feira a gente teve ali o ADP, que é a variação de empregos privados não agrícola, que veio negativo, muito abaixo do esperado. Quando saiu o ADP, criou no mercado uma expectativa de que o mercado de trabalho estivesse enfraquecendo e o Fed pudesse cortar juros logo. Só que ontem a gente teve esses dados aqui, olha só. Pedidos iniciais por seguro-desemprego veio abaixo do esperado, esperava 240 mil, veio 233 mil. A gente teve o payroll vindo acima do esperado, 147 mil. E a gente teve a taxa de desemprego vindo abaixo do esperado, o desemprego nos Estados Unidos caindo de 4,2 para 4,1, quando o esperado era que ele subisse para 4,3. Esses dados de ontem diminuíram a chance do Fed cortar juros em julho. Como você pode ver na tela aí, olha só. 6,4% do mercado esperando um corte de juros agora, dia 30 de julho. Esse número estava perto de 25% antes de sair os números de ontem. Então agora o mercado não espera corte de juros em julho. Lá em setembro, a gente tem a maioria do mercado esperando um corte em setembro. Lá em outubro, o mercado bastante dividido, mas a maioria ainda esperando um segundo corte em outubro. E lá em dezembro, o mercado achando que não vai ter corte mais, né? Então, o mercado precificando 2 cortes de juros agora, ao invés de 3, igual eles estavam precificando antes. Mas, assim, isso, por um lado, foi bom, por outro lado, foi ruim. Por um lado, isso é ruim, porque o Fed não deve cortar juros em julho e diminui ali os cortes de juros que a gente esperava. Então, continua um pouco mais de aperto por parte do Fed. Mas é bom porque se o Fed corta juros para salvar o mercado, isso sinaliza uma possível recessão, né? E aí traz medo para o mercado fica avesso a risco, então o mercado poderia não gostar disso. Se vem esses 2 cortes ali ainda esse ano, isso juntando com a injeção de liquidez que deve acontecer, isso pode trazer sim um movimento forte de alta para esses últimos meses. Então, o que aconteceu ontem que foi bom e que vai trazer liquidez e dinheiro para o mercado? Foi a aprovação do projeto do Trump, o Big Beautiful Bill, o grande e belo projeto de lei. Esse projeto já tinha sido aprovado no Senado por 51 votos contra 50. Passou raspando por um voto só. E ontem ele foi aprovado na Câmara por 218 contra 214. Passou apertado também, mas passou. E agora ele vai, hoje, sexta-feira, ele vai para a mesa do Trump, para o Trump assinar. E assim que ele assinar, esse projeto vira lei e já começa a valer. Dá uma olhada aí nessas 2 notícias, olha só. Câmara aprova mega projeto de lei do Partido Republicano e o envia a Trump. E olha essa outra aí, Big Beautiful Bill,
Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de Trump que corta impostos e gastos com saúde. Mas o que esse projeto faz? O que tem nele que vai trazer dinheiro para o mercado? Tem muitas coisas, mas eu quero focar aqui em uma, que eu acho que é o mais importante para nós investidores. Esse projeto aumenta o teto da dívida americana em 5 trilhões de dólares. É o maior aumento do teto da história. O teto passa de 36 trilhões para 41 trilhões. O teto que já estava estourado, né, como você pode ver nesse site aí, olha só. Você tem aí o relógio, né, da dívida americana e ela está aí, né, nesse momento em 37 trilhões de dólares. Então, o teto que estava em 36 está ainda em 36, né? Está estourado, mas a partir do momento que o Trump assinar esse projeto, o teto sobe para 41 trilhões. Com o aumento do teto da dívida, o Trump vai imediatamente emitir títulos da dívida do governo e vai colocar esses títulos no mercado, vai vender esses títulos. Então, em um primeiro momento, o Trump vai tirar a liquidez do mercado, porque ele vai vender os títulos, o mercado vai comprar os títulos, o mercado vai dar dinheiro para o Trump. Só que assim que o governo receber esse dinheiro, o governo vai usar esse dinheiro em projetos, benefícios para pagar conta, subsídio, contrato, infraestrutura. Então, esse dinheiro, imediatamente ele volta para empresas, para pessoas físicas que vão usar esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai circular na economia, vai movimentar a economia, né? Então, as pessoas vão usar esse dinheiro ali para o que elas quiserem, provavelmente para também, né, investir em algumas coisas, né? Então, parte desse dinheiro deve ir para investimentos, deve ir também para o mercado cripto. E algumas projeções especulam que pode entrar só esse ano, só em títulos que o Trump vai emitir, 1 trilhão de dólares. Dá uma olhada ali nessas matérias, impressionante, né? Olha só essa daqui. Projeto de lei traz impulso econômico a curto prazo, mais riscos a longo prazo. Então, no curto prazo, impulso econômico. Olha esse outro ali. Agora que o mega projeto de lei foi aprovado, espera-se que uma tonelada de dívida de curto prazo seja vendida para financiar o déficit do governo. E olha ali, né? Saindo um monte de dinheiro ali pela porta ali. E olha essa outra aqui. Mercado de títulos dos Estados Unidos se prepara para aumento na oferta de títulos do Tesouro no segundo semestre. E olha o que fala nessa matéria. Um pouco para baixo dessa matéria fala isso daqui, olha só. Mercado de títulos está se preparando para até 1 trilhão de dólares em oferta adicional de títulos do Tesouro dos Estados Unidos no segundo semestre do ano, uma vez que os legisladores resolvam o iminente problema do teto da dívida. Resolveram. Subiu o teto da dívida. Olha esse outro trecho aqui, olha só. Quando o teto da dívida for atingido, que já foi, o Tesouro não poderá aumentar os empréstimos. Mas, se ele for elevado ou eliminado, o governo poderá emitir mais dívida. Então, aumentaram o teto agora. A previsão da Cabana é de que a nova oferta de títulos do Tesouro americano atinja 1 trilhão até o final do ano. E aqui você tem o chefe de estratégia de taxas de juros dos Estados Unidos, espera um aumento de quase 1 trilhão na emissão este ano, com cerca de 700 bilhões em oferta
em agosto e setembro. Então, olha só, é muito dinheiro entrando no mercado. E eu acredito que esse dinheiro vai trazer duas coisas muito importantes para a gente que investe. Primeiro, ele deve trazer um rally de alta nos últimos meses do ano, porque é um dinheiro que vai entrar rápido no mercado e vai circular rápido no mercado. Então, ele deve trazer alta nesses meses de 2025. Mas depois dessa alta, ele também pode trazer o fim do ciclo de alta, porque injetando tanto dinheiro assim, isso pode trazer um aumento da inflação, e aí a gente pode ver o Fed voltando a apertar os juros, né? A gente pode ver o Fed ali parando de cortar juros, ou talvez até subindo os juros de novo. Né? Imagina se com essa injeção de liquidez, lá para o final do ano, começo do ano, a gente vê a inflação subindo e o Fed volta a fazer um aumentozinho de juros, isso poderia encerrar o ciclo de alta. Então, eu acredito que essas duas coisas devem acontecer nos próximos meses. Primeiro, essa injeção de liquidez e alguns meses de alta. E depois, essa liquidez pode aumentar a inflação e trazer o fim do ciclo. A gente pode acompanhar a liquidez do mercado pelo próprio TradingView. Tem alguns indicadores ali. Vamos dar uma olhada lá, olha só. Estou aqui no gráfico do Bitcoin. No gráfico semanal, Bitcoin nesse momento 107.777. E muita gente usa muito o M2 para acompanhar a liquidez global. Eu prefiro usar outro, tá? A gente tem aqui no TradingView o M2, é esse aqui, olha só, coloquei o M2 em laranja, e a gente tem esse outro que é o Global Liquidity Index, que é esse amarelo. O M2 é como se... Vou até tirar aqui agora, ó, vou esconder aqui o gráfico do Bitcoin, para a gente ver só esses dois aqui e eu já volto com o Bitcoin. O M2, o laranja, e o GLI, Global Liquidity Index, o amarelo. O M2, ele mostra basicamente a quantidade de dólar que tem no mercado. E o GLI, ele mostra a liquidez dos bancos e o mercado de crédito. O M2, às vezes, ele engana a gente, porque se o dólar desvaloriza, o M2 sobe, porque dá a sensação que tem mais dinheiro no mercado por conta das outras moedas estarem se valorizando sobre o dólar. Então, parece que tem mais dinheiro. Então, essa grande alta do M2 aqui, ela foi muito impulsionada pela desvalorização do dólar, tá? Então não quer dizer que teve mais liquidez, que teve mais dinheiro, mas o dólar caindo, então dá uma enganada ali no M2. Então a gente não vai usar o M2, tá? A gente vai usar esse amarelo aqui, que é o GLI. Esse é um indicador mais corrigido, tá? Ele mostra, é como se ele estivesse mostrando a facilidade do crédito, tá? GLI, Global Liquidity Index. Então agora eu vou voltar aqui com o gráfico do Bitcoin e vamos dar uma olhada aqui, olha só. Repara que lá, quando a gente teve o Covid, né? A gente teve o Covid aqui. E logo que a gente teve o Covid, a gente teve uma grande injeção de liquidez no mercado. Estão vendo aqui? Esse indicador disparou e no começo, imediatamente, o gráfico também começou a subir e o mercado subiu bastante, né? Quando a liquidez começou a sair, a gente entrou aqui no ciclo de baixa. E aí... repara que aqui, olha só, quando a liquidez acabou e começou a subir, foi isso aqui, né? Acabou e começou a subir. Tem gente que adiciona um atraso no gráfico, né, para ele ficar em cima um do outro, porque repara que quando a liquidez começa a subir aqui, né, ela começa a subir aqui, demora um pouco para o preço começar a subir, né? Então a liquidez entra e depois o preço movimenta. Foi só aqui no Covid que foi de imediato.
né? A liquidez já entrou e já fez preço de cara. Mas normalmente ela tem um atraso, tá? Vamos jogar esse atraso aqui só para ficar mais fácil da gente acompanhar, tá? Então a gente vem aqui, abre aqui a configuração, ó. Vamos jogar um atraso aqui em semanas, ó. Vamos ver como que fica bom, ó. 1 semana, 2, olha lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 já tá bom. Vamos pôr 9 ou 10. Vamos pôr 10. 10 semanas, olha lá. Coloquei um atraso de 10 semanas, aí ficou mais perto aqui para a gente poder acompanhar, tá? Então, olha só, essa alta, esse aumento da liquidez aqui trouxe essa alta. Depois, a liquidez começou a cair aqui, mas o mercado continuou subindo ali. E depois, esse aumento da liquidez aqui foi o que trouxe essa alta aqui, tá? A liquidez caiu, mercado lateralizou. Aqui, esse aumento da liquidez trouxe essa alta, liquidez caiu, mercado lateralizou, e esse aumento da liquidez está trazendo essa alta aqui, tá? Eu não quero ficar colocando o gráfico em cima assim para projetar, não, né? Tem algumas pessoas fazendo isso, acho legal, válido, mas não quero fazer isso. Eu quero só mostrar esse indicador para a gente poder acompanhar a liquidez, tá? Para a gente ver que quando a liquidez aumenta, isso afeta o preço, afeta o gráfico. Quando ela cai, a liquidez cai. E agora a gente deve ter um grande aumento na liquidez do mercado com o Trump injetando dinheiro através desses títulos da dívida americana. Então, olha só, esse projeto vai para a mesa do Trump hoje, sexta-feira, e a partir do momento que ele assinar, já vira lei e já começa a valer. Então, a gente pode ver já nos próximos dias o governo americano emitindo dívidas e já nas próximas semanas essa liquidez entrando no mercado. Só abrindo uma aspas aqui, né, até um pouco fora do investimento, né, mas foi por conta desse projeto que o Elon Musk está defendendo ali até a criação de um novo partido político nos Estados Unidos, porque ele está dizendo que o partido do Trump, que deveria ser um partido de direita, está aumentando os gastos do governo igual um partido de esquerda. Então, segundo Elon Musk, os Estados Unidos agora só tem partidos de esquerda que aumentam gastos do governo. Então, ele está defendendo a criação de um outro partido agora. Mas, enfim, vamos observar aí como que o mercado vai se comportar, como que tudo isso vai se desenrolar. A gente deve ter aí injeção de liquidez no mercado nas próximas semanas, nos próximos meses. O Trump vai jogar dinheiro no mercado, sim, e vamos ver como que o mercado vai se comportar com tudo isso. Eu espero que a gente tenha meses de alta e depois desses meses o mercado ele sempre enxuga a liquidez. O mercado sempre exagera um pouco na liquidez e depois ele tem que enxugar a liquidez. É assim que funciona os ciclos do mercado. O ciclo ele sempre termina com uma grande injeção de liquidez e aí o mercado vê que exagerou e começa a enxugar essa liquidez, que é quando começa o ciclo de baixa. Então, vamos acompanhar isso daí. Isso vai ser um fator muito importante aí para esses próximos meses de mercado. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa aí o seu like, seu curtir, seu compartilhar, comenta aqui embaixo, dá o seu apoio para mim aqui no canal. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.